Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar aí sobre Terraform, que é uma ferramenta da HashiCorp criada para construir, modificar e versionar nossa infraestrutura de maneira segura e eficiente, utilizando infraestrutura como um código. Através do Terraform, a gente consegue adicionar várias camadas de abstração a serviços cloud, como por exemplo o Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, DigitalOcean, dentre vários outros serviços, sendo possível até fazer com algumas outras ferramentas, né? Não precisa necessariamente ser um serviço, a gente consegue fazer até a modificação de infraestrutura, por exemplo, de um Docker, tá? Bem, e o que a gente vai fazer aqui para a gente entender como é que funciona o nosso Terraform? Primeiramente, a gente tem que entender dois recursos que são utilizados através do Terraform. São dois recursos chaves que nós precisamos para poder entender como funciona toda essa aplicação, beleza? Bem, então a gente tem que entender dois serviços. Quais são eles? O primeiro deles se chama Provider, tá? O Provider ele é responsável por interagir com a API e expor os recursos, tá? Geralmente, quando a gente está falando de Provider, a gente está falando de infra como código, ou como plataforma como serviço, ou software como serviço, tá? Como assim, Caio? Vou te dar alguns exemplos, tá? Infraestrutura como serviço. A gente consegue aí tratar, por exemplo, com GCP, AWS, Azure, DigitalOcean, Alibaba Cloud, OpenStack, por aí vai. Plataforma como serviço, a gente tem, por exemplo, o Heroku. E software como serviço, a gente pode citar aí, por exemplo, o Cloudflare, o DNS Simple, o DNS Made Easy, Ultra DNS, por aí vai, tá? Bem, então o provider vai ser utilizado para a gente poder conectar e falar com a nossa, passar os nossos códigos para eles se transformassem na nossa infraestrutura, tá? E aí a gente tem uma segunda ferramenta, que são os provisioners, tá? Os provisioners, eles são responsáveis por fazer o provisionamento do ambiente, tá? E o que é o provisionamento do ambiente? É a gente, basicamente, modificar o ambiente internamente. Como que a gente faz isso? Se a gente, por exemplo, subir uma máquina virtual na cloud e faltar a instalação de alguma aplicação, a gente consegue, através desses provisioners, fazer o provisionamento da nossa infraestrutura e configurar algum recurso, tá? Um detalhe muito importante é que os provisioners não são altamente recomendados de serem utilizados. Tente sempre procurar se antes o próprio módulo do provedor ou a API do provedor suporta esse tipo de recurso que você está tentando encontrar. Se ele não fornecer, tudo bem, você pode ir atrás de um provider para poder fazer esse tipo de configuração, tá? E como exemplos de alguns provisioners, a gente tem, por exemplo, o File, o Local Exec, o Remote Exec, Chef, Puppet, Salt. Então, esses provisioners vão ser utilizados para você poder executar um código dentro de uma VM, por exemplo, tá? Que vai estar lá na sua AWS, GCP, Azure e por aí vai, tá? Outra coisa interessante é o Terraform, como todo produto da HashiCorp, utiliza uma linguagem própria chamada HCL, que é a HashiCorp Configuration Language, tá? Ela é uma linguagem bem fácil de entender, ele é bem compatível com JSON, então se você já conhece JSON, você já está um pouquinho à frente, né? E sabendo desses dados iniciais, a gente vai à nossa prática agora, que é fazer a instalação do nosso Terraform, configurar e aí provisionar um servidor na EC2 como código, destruir, modificar, vamos fazer várias coisas, tá? É importante saber que eu estou utilizando um Ubuntu 20.04, né? Em todos os laboratórios eu vou estar utilizando essa distribuição. É importante saber que também funciona tanto em Windows, quanto em Mac, quanto qualquer outra distribuição Linux, você vai conseguir utilizar o Terraform até mesmo no Raspberry Pi, se você quiser. Tá? Outro dado que é muito importante, colocar um disclaimer bem grande aqui para ninguém passar despercebido, já que a gente vai trabalhar numa cloud, lembre-se de destruir o laboratório quando terminar, para você não ter dor de cabeça. Por quê? Todo serviço que a gente sobe na cloud, ele tem uma cobrança, tá? E os provedores da cloud vão cobrar por esses recursos que a gente vai estar utilizando nessa nossa infraestrutura, beleza? Então, o que a gente precisa para rodar aí o Terraform? Uma máquina Linux e um terminal. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos seguir aí para a instalação do nosso Terraform, beleza? Bem, para instalar o nosso Terraform, a gente vai acessar aqui a página terraform.io. Vamos basicamente clicar aqui em Download CLI, que é o Command Line Interface.
Vamos procurar aqui o sistema que nós estamos utilizando. No meu caso é um Linux 64 bits. Vou copiar esse link. Depois de copiar esse link, nós podemos ir para o terminal, beleza? E aí a gente vai começar a fazer essa instalação dessa ferramenta. Bem, já no terminal, para baixar aqui o nosso Terraform, a gente pode, por exemplo, baixar no diretório tmp. Então, vou acessar aqui o diretório tmp. E aí eu vou baixar ele através do comando curl. Você pode baixar da maneira que você quiser. Se você quiser baixar ele clicando no site e depois executar, não tem problema, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar um curl com o link que eu copiei e vou colocar o output para terraform.zip. Tá? Isso vai fazer o download do arquivo e vai baixar ele no diretório que eu estou com o nome de terraform.zip. Tá? Posso utilizar outro nome? À vontade, você usa o nome que você quiser, afinal esse arquivo é um arquivo temporário que a gente vai remover ele após a instalação. Tá? Terminando de baixar o arquivo, o que a gente precisa fazer agora é tirar esse arquivo do zip, então o zip terraform.zip. Depois disso a gente pode dar uma olhada aqui e aí a gente vai ter um arquivinho chamado Terraform. Esse arquivo é um binário, tá? Então esse é o binário de execução do Terraform. Tá? Depois disso, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um sudo mv e vamos mover esse arquivo para /user /local /bin. Tá? Vai pedir aqui a nossa senha de root. Digitamos a nossa senha, copiou o nosso binário para a nossa pasta de execução e agora o que a gente pode fazer é basicamente executar o comando terraform -version. Tá? E vocês vão ver aqui que eu baixei a versão 0.13.6, tá bom? O próprio binário já está falando que a nossa versão está fora de... está desatualizada, né? E a última versão pode ser baixada lá, a versão 0.14.8. Da versão 0.13 para 0.14 não muda muita coisa, não vai ter muita diferença, tá? Então, vamos seguir agora para a gente fazer a nossa configuração aí e poder trabalhar com o nosso Terraform, tá? Agora que a gente já tem o Terraform instalado, a gente precisa fazer um pequeno detalhe, né? A gente precisa configurar o nosso provider, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode usar AWS, a gente pode usar uma série de outros provedores, né? Como Google Cloud, podemos usar Azure e a gente vai usar aqui no nosso caso a AWS. Tá? Então, para quem não conhece a AWS é basicamente esse websitezinho aqui, que é o aws.amazon.com. Ela é a Amazon Web Services, é um fornecedor de cloud da Amazon, onde a gente pode criar uma conta e subir máquinas virtuais, utilizar funções, basicamente utilizar o data center deles pagando uma pequena taxa de acordo com os serviços. Lembrando, pessoal, se você não tem uma conta ainda da AWS, você pode pegar e criar uma conta. Eles te dão um tempo, eu não tô me recordando agora, mas acho que 1 ano de usuário gratuito, onde você pode executar algumas instâncias sem ter muito custo. Então eles te dão algumas instâncias gratuitas até para você usar, outras você vai ter que pagar, lógico. Então tome bastante cuidado com o que você vai subir, tá? Ninguém gosta de ter aí uma cobrança surpresa na fatura do cartão. Bem, então eu já fiz o login aqui, eu vou clicar aqui no My Account, vou lá em Management Console, tá? Isso vai abrir aqui o meu console da Amazon, e aí o que eu preciso fazer preciso criar uma conta de usuário no IAM, tá? Então eu vou escrever aqui IAM, vou clicar aqui, basicamente o IAM é o Identity Access Manager, Identity and Access Management, e através desse painel eu consigo criar um usuário que eu vou utilizar no meu Terraform, tá? Então eu posso basicamente vir aqui em Users. Eu já tenho um usuário criado aqui. Eu vou criar mais um novo usuário. Vou clicar aqui em Add User, tá? Vou colocar o nome do usuário que eu quero criar. Vai se chamar Terraform-101 ou 101 no caso. E ele vai ser do tipo de acesso programático. Por quê? Porque esse tipo de acesso programático ele vai me fornecer uma chave de acesso e uma senha de acesso. Então, através desses dados, a gente vai pegar e conseguir conectar na nossa infraestrutura com um Terraform e fazer as modificações necessárias, tá? Pronto, podemos seguir para o próximo passo aqui, que é as permissões. As permissões é algo muito específico do que você precisa liberar, tá? Dependendo do que você quiser que sua conta faça, você vai ter que liberar uma série de outros recursos.
E o que a gente vai fazer é a gente vai dar uma permissão chamada Amazon EC2 Full Access, porque o que a gente vai mexer agora é só com EC2, tá? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre permissionamento de usuários dentro da AWS. Por hora, a gente vai dar acesso completo só para a gente poder fazer o nosso laboratório. Não é uma boa prática fazer isso em ambiente de produção. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Utilizem esse material para fins de estudo, beleza? Bem, então eu vou criar um grupo aqui. No caso aqui eu já tenho um grupo criado, mas eu vou criar um novo, tá? O nome do grupo eu vou chamar ele de... vai ser o Terraform EC2 Group, tá? E eu vou dar permissão para ele de EC2 Full Access, tá? Eu quero dar acesso completo a EC2. Se a gente quiser ver aqui o que ele dá de acesso a esse pequeno recurso, a gente pode clicar aqui. E aqui ele vai dar para a gente toda a política, né? Toda a policy de acesso aqui que a gente consegue utilizar. Bem, vamos lá, vamos criar o grupo aqui. Criei o grupo. Vou adicionar o usuário a esse grupo, já está marcado aqui. Próximo passo são as tags. Tags são muito importantes para a gente poder depois definir e lembrar o que está acontecendo na nossa infraestrutura, tá? Aqui ela está como opcional. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui algum detalhe. Eu vou colocar aqui como valor origem e eu vou colocar aqui YouTube vídeo, tá? Só para eu saber que essa chave que eu estou criando para o vídeo do YouTube. Próximo passo, eu vou fazer revisão. Ele vai me dar os dados aqui do meu usuário e eu vou criar esse usuário, tá? Um dado muito importante agora também para vocês, pessoal. Quando você cria esse usuário vai gerar uma chave de acesso e um secret de acesso, tá? Vocês não podem passar esses dados aqui para ninguém. Se você passa esse dado para alguém, a pessoa consegue utilizar a sua infraestrutura e vai conseguir subir máquinas virtuais e você vai ter que pagar por isso, tá? É um detalhe muito importante para quem quiser tentar aí. Eu vou apagar essa chave logo depois que eu publicar esse vídeo, lógico. Então esse usuário vai ser temporário só para eu poder fazer a criação aí da infraestrutura. Por isso que eu vou deixar ela em aberto aqui, já que a gente vai apagar ela, beleza? Então eu vou copiar aqui o nome do usuário, beleza? Terminando de copiar o nome do usuário, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o meu terminal. E aqui no meu terminal eu vou rodar o comando export. Opa, desculpe. Export. E aí a gente vai colocar AWS Access Key igual e vamos colar esse conteúdo aqui, tá? Depois a gente volta lá para o nosso navegador, vamos lá para a nossa secret key, vamos copiá-la. E aí vamos voltar aqui para o nosso terminal e vamos colocar um export AWS secret key e vamos colar ele aqui. Opa, Ctrl Shift V. Tá? Bem, eu percebi agora que eu passei para vocês a variável errada de ambiente. Então, o correto seria, vou colocar aqui com hash para ser um comentário, tá? Mas seria export AWS access key ID com o valor, tá? Que é aquele númerozinho que a gente pegou de identificação. E o export AWS secret access key, tá? Então, essas duas variáveis aí vão fazer a configuração, né? Igual ao valor, né? Lógico. Vou fazer a configuração do nosso ambiente para a gente poder trabalhar com a AWS, tá? Eu acabei esquecendo aqui esse finalzinho de cada um. Bem, estou com o dado aqui, coloquei, tá tudo certo, tá? Dessa maneira eu estou configurando para apenas nessa sessão que eu estou executando ter esse usuário e senha. Qual seria uma outra maneira de fazer isso, Caio? Temos outra maneira? Temos outra maneira, e aí eu vou mostrar para vocês, tá? Com esses dados aqui, eu posso ir basicamente dentro baixar e instalar um programinha da AWS chamado AWS CLI, tá? Se você tiver o Python dentro do seu computador já instalado, é muito mais fácil. Você não vai precisar basicamente fazer nada de instalação extra. Se você não tiver o Python, você vai vir aqui e vai procurar por AWS CLI install. Beleza? Logo no primeiro link, ele vai ter já o documento de como fazer a instalação da AWS CLI. Você pode ler o passo a passo de como instalá-lo em sua versão 2, tá? Para Linux, para Windows ou seja lá o que for, tá? Bem, para Linux a gente consegue fazer isso de uma maneira bem mais fácil, sem utilizar aqui essa documentação.
Qual é ela? Eu posso vir aqui direto, colocar um Python 3 -m pip install AWS CLI. Beleza, ele está instalado. No meu caso, essa aplicação já estava instalada e eu não vou precisar reinstalar. Se você não tinha instalado, esse comando vai fazer a instalação dele para você, tá? E aí, depois disso, eu posso rodar um comando que é o AWS configure, tá? Então, se eu rodar aqui o AWS configure, ele vai perguntar alguns dados para mim, como, por exemplo, qual é o meu AWS Access Key ID? E aí eu vou colar aqui esse Access Key ID. Depois ele vai perguntar qual que é o meu Secret Access Key ID. E eu vou colar aqui esse Secret Access Key ID. Depois ele pergunta qual que é a região padrão. Eu vou deixar aqui como a US East mesmo. Posso deixar como nenhuma, tanto faz. Então vou escrever aqui US East 1. Formato de saída padrão, nenhum. Vou dar um Enter, tá? O que que isso fez? Isso criou um arquivo para mim lá na minha home chamado /home /Caio Delgado .aws /credentials, tá? E esse arquivo AWS Credentials, ele é o arquivo responsável por ficar com esses dados. Então eu tenho aqui o AWS Access Key ID e o AWS Secret Access Key ID. Então o que eu preciso fazer é basicamente ter isso, ou com as variáveis de ambiente, ou passando dessa maneira. A gente configurado para poder trabalhar com a AWS. O que que a gente vai fazer? A gente pode começar a criar agora o nosso código, tá? Então, eu vou voltar para o home do meu usuário aqui. Eu criei uma pastinha aqui chamada Terraform 101. Você pode criar a pasta que você quiser. Como que você faz isso? Você roda o mkdir, por exemplo, Terraform 101. Rodei aqui com esse hash porque a pasta já está criada. Então, esse pequeno cifrão aqui, cifrão não, desculpa, hash, essa hash, cerquilha, tá aí porque a pasta já está criada, tá? Vou acessar a pasta agora e aí eu posso começar a criar os arquivos. Caio, o que que eu vou usar para criar? Eu posso usar o Vim? Posso. Posso usar o Nano? Posso. Posso usar o Notepad do Windows? Posso. Eu recomendo que vocês usem o VS Code, é uma ferramenta muito bom, gratuita, desenvolvida pela Microsoft e funciona muito bem. Posso usar o Vim também? Posso. Tá? Então eu vou criar o primeiro arquivo aqui com Vim, depois a gente começa a ver pelo VS Code. Tá? O primeiro arquivo que eu vou criar, ele vai definir o back-end da aplicação. Tá? Nesse arquivo back-end a gente vai adicionar o conteúdo para dizer qual que vai ser o provedor que nós vamos utilizar no nosso código. No caso é a AWS, então a gente vai definir o provider da AWS. Tá? Então vou criar aqui o arquivo backend.tf. Todos os arquivos do Terraform eles têm lá a sua extensão como .tf. Tá? Então eu vou criar aqui meu arquivo backend e eu vou começar ele dizendo que o provider vai ser AWS e o valor aqui interno, né, entre chaves, vai ser região var.region. Vou explicar para vocês mais à frente sobre isso, mas basicamente eu estou definindo que o meu provider vai utilizar a região que vai estar definido numa variável de ambiente chamada region. Tá? Eu poderia definir aqui também o access key e passar aquele valor e poderia definir também o secret access key, mas não é legal, né? Porque senão eu vou versionar esse código e aí como é que vai funcionar? Não vai funcionar porque eu vou ter esses dados de maneira explícita, tá? Beleza, eu vou salvar e sair. E aí agora eu vou criar outros arquivos, tá? Preciso criar esses outros arquivos? Não, posso colocar tudo num arquivo só. O que o Terraform faz aí na pasta de origem, lê todo o conteúdo dela e aí ele processa tudo, tá? Bem, vou criar aqui agora com VS Code. Vou abrir aqui o VS Code. Já tem aqui meu arquivo backend.tf. Tá? No VS Code, uma dica muito boa para vocês é instalem extensões. Tá? Então eu posso clicar aqui nesse desenho aqui da extensão ou clicar ou digitar Ctrl Shift X. Vou vir aqui em extensão, vou procurar aqui por Terraform, tá? Vou clicar aqui em Terraform, HashiCorp Terraform e vou clicar em Install. No meu caso já está instalado, ele fez até uma atualização. Vou clicar aqui no Reload para ele recarregar a extensão, tá? Se você não tiver a extensão instalada, você vai clicar numa extensão qualquer aqui e vai clicar aqui, por exemplo, no Install e ele vai fazer a instalação dessa extensão. O que isso vai fazer para a gente? Isso vai trazer vai entender qual é a sintaxe e vai te dar algumas sugestões. Tá? Por exemplo, aqui na região, ele já entendeu que eu tenho aqui o meu
provider e ele explica, se a gente parar o mouse em cima, qual que é o provider e todos os padrões. Então, se eu até começar a escrever aqui Access Key, ele já me dá o padrão aqui do Access Key. Se eu colocar Secret Key, ele já me dá o padrão. Então, assim, adianta muito o nosso trabalho, porque a gente não precisa ficar corrigindo pequenos erros, tá? Bem, vou deixar esse arquivo aqui como está, Ctrl S para salvar. Vou criar um novo arquivo aqui agora. Esse arquivo vai ser chamado de ec2.tf, tá? É uma boa prática que a gente crie vários arquivos para a gente poder definir a nossa infraestrutura, tá? Bem, vamos lá então. A gente vai criar um recurso, tá? Vou digitar resource só, para ele vai entender que é resource. Eu vou dar um enter, ele já vai deixar aqui dentro dos padrões e ele já me dá as opções, tá? O que eu vou usar aqui? AWS Instance. O nome da instância eu vou chamar ela de server. Posso chamá-la de qualquer nome, é só o identificador para o Terraform saber como vai tratar esse recurso da instância, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir aqui AMI igual a var.ami, tá? Vou explicar cada campo desses para vocês já já. Instance type, que eu preciso também, vai ser var.instanceType. Tá? Eu estou sempre trazendo variáveis aqui para a gente poder abstrair o código mesmo e só trabalhar com valores dinâmicos. Então a gente não precisa ter manutenção desse código e mexer nele. Beleza? Bem, lembrando que a gente precisa identar. Tá? A identação aqui a gente pode utilizar 2 espaços ou 4 espaços também. Tá? Não tem problema. Só lembre-se que vão usar sempre a mesma quantidade de identação em todos os lugares, beleza? Bem, depois eu vou adicionar umas tags aqui, tá? Essas tags aqui vão ser a seguinte: name, vai ser var.name, var.name, environment, vai ser var.env, provisioner, que vai ser Terraform. E eu vou colocar aqui também source, tá? E o source vai ser igual aqui a var.source, por exemplo, tá? Eu posso utilizar aqui como, por exemplo, repo de repositório, tá? O que são essas tags? São aquelas tagzinhas que a gente colocou quando a gente criou o nosso usuário. Isso vai ajudar a identificar quando a gente criar a infraestrutura de onde veio, qual é a origem dela, né? Então é uma boa prática a gente também colocar várias tags, tá? A primeira tag aqui, a name, ela vai ser o nome da instância que vai ser criada lá na AWS, tá? Bem, a gente definiu tudo aqui como variáveis, tudo é var, né? Menos aqui como Terraform. Por quê? Por padrão, como a gente está criando tudo no Terraform, eu quero que esse campo não seja dinâmico, eu quero que ele seja estático, tá? Então, eu não vou mexer nesse campo aqui, eu vou deixar dessa maneira, tá? Agora eu vou salvar o arquivo com Ctrl S. E aí eu preciso criar um novo arquivo agora que vai ser o variables.tf, tá? Caio, qual é o nome que eu tenho que colocar no meu arquivo de variáveis? Pode chamar de batatinha, pode chamar do jeito que você quiser, tanto faz. O importante é ele existir e estar com a sintaxe correta. O Terraform, como eu falei para vocês, ele vai ler todos os arquivos e vai processar tudo isso. Bem, vamos lá. Primeira variável que a gente vai criar vai ser a region, que definimos aqui no nosso backend.tf, certo? Bem, o que vai ser o region? Então, eu vou colocar aqui a descrição. Vai ser define what region the instance will be deployed. Ou seja, define qual região que a instância será lançada, né? É sempre bom a gente utilizar em inglês para a gente não só como treinar o inglês, mas ser uma linguagem mais universal para qualquer pessoa que pegar conseguir entender isso. Se você não souber inglês, recomendo que você estude bastante isso, porque é uma das coisas que a gente mais precisa hoje na tecnologia, saber ler e falar inglês. É mais importante até do que saber as tecnologias em si, tá? Bem, o padrão dele vai ser US Issue, tá? Porque eu quero lançar essa minha máquina virtual dentro da US Issue 1. Show? Próxima variável que eu vou usar vai ser a variável name, tá? E a descrição dele vai ser name of the application. Beleza? Então ela é o nome da aplicação que eu vou executar, tá? Vou colocar aqui o padrão dele. O default vai ser server 01. Beleza? É o nome que eu vou colocar para minha máquina. Vou criar uma variável também de env, que vai ser o name,
environment of the application, que é o ambiente da aplicação, o ambiente que essa aplicação vai ser executada, tá? O padrão dele vai ser prod, tá? Vamos subir aqui para ambiente de produção, tá? Depois disso, eu preciso de uma outra variável aqui, chamada AMI, tá? Bem, por hora, pessoal, eu vou estar fazendo dessa maneira. Vou lançar um outro vídeo para explicar para vocês como que a gente consegue melhorar esse código, tá? Mas por hora, a gente vai fazer ele da maneira mais simples possível, que é capturando os dados direto de texto, tá? Depois a gente vai aprender como é que a gente consegue buscar esses dados lá dentro da AWS de maneira dinâmica. A AMI vai ser descrição dela vai ser AWS AMI to be used. Para quem não sabe, AMI é Amazon Image, tá? É a imagem que vai ser usada para fazer o deploy da aplicação da EC2, tá? Então o default dela eu tenho que procurar ainda, vou deixar aqui dessa maneira, tá? E vou colocar aqui mais duas variáveis só para a gente fechar aqui, tá? Variable instance type, description, vai ser AWS instance type, defines the hardware configuration of the machine. Então, isso daqui vai definir qual é a configuração de hardware da máquina, tá? Por padrão, pessoal, vamos usar apenas default a T2 micro, tá bom? Por que a T2 micro? Porque é que vocês vão usar aí no Free Tier da Amazon para não pagar se você tiver ainda o seu período de teste, lógico. E mais uma variável chamada repo. E aí, deixa eu só verificar, eu coloquei repo, source, repo. Vamos mudar isso aqui para repo. E o repo vai ser, o nome vai ser repository of the application, tá? Então vamos supor que essa aplicação esteja em github.com/Caio Delgado new/Terraform 101, tá? Então é só um exemplo aqui. Posso botar aqui o https também, não tem problema, é só um texto que vai ir lá. Bem, e aí a gente ficou aqui devendo a nossa AMI, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai voltar lá para o nosso Firefox. Vamos lá, clicar aqui na tela inicial, vamos procurar aqui por EC2. Dentro de EC2, a gente vai pegar e vamos procurar aqui o campo de Images, AMI. Dentro de AMI, a gente vai conseguir filtrar as imagens. Então, vou mudar aqui do Owned by Me para imagens públicas, tá? E a imagem que eu vou buscar aqui vai ser o Ubuntu 20.04 focal, por exemplo. Ubuntu. Vou colocar só Ubuntu aqui para ter certeza que a gente vai botar o nome certo. Ubuntu -20.04. Pronto, achamos aqui o Ubuntu agora. Tem uma maneira mais fácil da gente conseguir achar esse Ubuntu melhor aqui, né? A gente teria que saber toda a origem certa aqui do caminho de uma imagem, por exemplo, de vendor, né? A gente pode simplesmente clicar aqui também no dashboard, clicar aqui nas instâncias, mandar lançar uma instância, e aqui na AMI a gente tem aqui uma Free Tier aqui, que é essa Ubuntu Server 20.04, né? Que é esse AMI aqui, 64 bits, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ID aqui, que é o ID que eu quero, e vou colocar lá no código, mas antes eu vou mostrar para vocês uma coisa bem bacana. Se eu vier aqui na AMI e filtrar aqui, por ela, lógico, né? Eu vou ter aqui um caminho completo, tá? Esse source aqui é muito importante, tá? Porque a gente vai precisar dele depois para fazer algumas modificações, tá? Bem, outra coisa legal é que o owner dela aqui, se a gente ver aqui embaixo, é basicamente a Canonical. Deixa eu achar aqui, ó. Canonical Ubuntu 20.04. Então é uma imagem oficial, por isso que a gente vai usar essa AMI, beleza? Bem, então vamos lá voltar para o nosso terminal, né? No caso para o nosso VS Code, e eu vou colar aqui essa AMI, vou salvar aqui, beleza, tá tudo certo. Percebam que eu não
me preocupei muito com a indentação aqui. Eu tenho 4, aqui eu tenho 2, tá? Isso daqui foi de propósito para a gente poder mostrar para vocês um outro recurso, tá? Para a gente poder formatar isso de maneira automática, né? O Terraform agora tem uma ferramenta para poder fazer isso e adianta bastante o nosso trabalho. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou criar um arquivinho aqui chamado outputs.tf, porque eu quero cuspir na tela alguns dados depois de terminar essa criação da nossa infraestrutura. Tá? Então, eu vou colocar aqui output, eu vou fazer o output por exemplo, do meu public IP, e aí o dado que eu quero fazer o output vai ser o aws_instance.server, tá? A gente sempre vai usar essa nomenclatura dessa maneira, aws_instance.server. O valor que eu quero, .server. Public IP, tá? Cara, de onde você tirou esse public IP? Vou mostrar para vocês, tá? Primeiro tem que colocar aqui o value, tá? Para ficar certinho. Isso aqui basicamente depois do meu Terraform aplicar, ele vai cuspir na tela a informação para mim de qual é o IP público, tá? E aí, você tirou isso do além, Caio? Não, não tirei isso do além, tá? Isso daqui é um dado que a gente consegue ter acesso direto na documentação da nossa AWS, beleza? Desculpa, na documentação do nosso Terraform. Então vamos lá para o nosso site do Terraform. A gente consegue basicamente procurar aqui os nossos providers através aqui do nosso registry, tá? Então se a gente clicar aqui no registry, ele tem aqui uma série de providers para a gente poder trabalhar, né? Como a gente está trabalhando com a AWS, eu vou colocar aqui a AWS, tá? Vou clicar com Enter aqui. Vou achar aqui o provider da AWS, que é o provider que a gente está usando, e aí aqui dentro eu tenho os módulos utilizados pela AWS, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar aqui na documentação e, no caso aqui, procurar por AWS Instance, que é o que eu estou usando. Então, nenhum desses dados que eu estou digitando eu tirei por simplesmente suposição, né? Esses dados todos têm uma origem. Então, consigo aqui ver o AWS Instance e aqui eu tenho umas informações de como utilizar esse módulo, tá? Outro detalhe importante de ver aqui embaixo a gente tem uma área bem lá no finalzinho que diz o seguinte: Attributes References, tá? Referência dos atributos. Adicional a todos os argumentos acima, né, que tem lá listados, a gente vai ter os seguintes atributos exportados, tá? Então eu tenho o ARN, que é a ARN da instância. A ARN é basicamente o identificador único da Amazon, tá? Se eu não me engano é Amazon Registry Number, algo assim. E aí eu tenho aqui os dados que são exportados e eu tenho aqui meu public IP. Então se eu me referir a lá no meu código, como eu estava referindo antes, deixa eu voltar aqui para ele, me referi aqui como AWS._instance server public IP, eu estou buscando este dado, tá? Bem, só para lembrar, AWS instance.server. O valor que é gerado para a gente ter aí acesso a essa informação, tá? Vou salvar esse arquivo, tá? Vou deixar aqui na tela das variáveis para vocês verem por que eu não fiz essa indentação, porque agora a gente vai ver um recurso bem legal, tá? Aqui embaixo eu tenho um terminal aberto e eu vou rodar o comando terraform fmt de format, tá? Isso é muito legal. Quando eu rodo esse comando, ele basicamente me fala quais arquivos ele mexeu para dar uma melhorada e deixar ele dentro dos padrões. Então é uma boa prática antes da gente fazer qualquer tipo de alteração, a gente rodar esse comando, né? Qualquer tipo de aplicação a gente roda esse comando para garantir que está tudo certo. Ele falou aqui que ele modificou o arquivo EC2 e o arquivo variables. Então ele acertou aqui tudo para 2 espaços e no EC2 aqui ele alinhou todos os símbolos de iguais. Beleza? Bem, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar aqui, vou maximizar meu terminal, porque a gente vai trabalhar só com terminal, e eu vou rodar o comando terraform init, tá bom? O que o comando terraform init faz? Ele basicamente vai ler todos os arquivos e vai fazer a inicialização do back-end. Então ele vai baixar todos os providers, vai trazer para a máquina e aí a gente vai conseguir rodar o nosso comando depois que ele baixar tudo que a gente precisa, certo? Vamos aguardar aí mais uns minutinhos. Pronto, terminou de inicializar. E aí percebam que ele criou aqui uma pastinha aqui, .terraform, tá? Para quem não sabe, no Linux a pasta que tem um ponto antes é basicamente uma pasta oculta. E dentro dessa pasta a gente consegue verificar aqui que tem alguns arquivos, dentro dele o registry terraform com o provider. Então ele baixou esse provider aqui para dentro da minha máquina, beleza? Uma vez que eu tenho esses dados prontos, eu posso rodar o comando terraform plan.
e ele vai fazer o plano, né? Olha só que legal, ele falou aqui que eu tenho um problema. Na variável regions não existe, não foi declarada, tá? Isso provavelmente é porque eu fiz um mistype aqui e na verdade deveria ser var region, porque aqui no var, foi meu Ctrl S que eu apertei errado. Porque aqui na variável eu tô chamando ela de region. Então agora que está corrigido, eu posso executar ele novamente com Terraform Plan. Beleza? Fez o plano aqui da minha aplicação do Terraform e ele me deu o resumo de tudo que vai ser feito, tá? Então ele fala aqui o seguinte, que a execução foi gerada e isso que vai ser criado, tá? Só criado, então tem um maisinho aqui para criar. Ele vai criar esses recursos, AWS Instance Server, ele vai criar com essa AMI, esses dados aqui são dados que ele não sabe, ele só vai saber depois de aplicar. Inclusive, dentro desses dados aqui está o Public IP, que é o dado que eu pedi lá no Outputs para pegar ele de volta, né? E aqui eu tenho todos os dados que eu configurei, as tags, o environment, o name, o meu repositório e por aí vai, beleza? Bem, ele tem uma coisa para criar, 0 para modificar e 0 para destruir, tá? Voltando aqui novamente para o nosso terminal, para o nosso Firefox, né, o nosso navegador, a gente vai vir aqui no nosso dashboard, garantir que a gente está no nosso OS Issue 1, e aqui a gente vai ver que não tem nenhuma instância sendo executada, né, no estado de run. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque agora a gente vai executar o nosso Terraform e depois a gente vai ver o que está acontecendo ali. Tá? Bem, uma vez planejado, posso dar um Terraform Apply, e aí o Terraform Apply vai pegar e vai executar esse meu plano. Lógico, novamente ele vai me mostrar o plano, tá? Você verifica se está tudo certo antes de aplicar. É tudo que eu quero. Eu vou colocar um yes aqui e ele vai começar a aplicar essas mudanças na minha infraestrutura. Então ele já está aparecendo ali AWS Instance Server Creating e ele vai rodar os comandos, interagir com a minha AWS e fazer aí toda a parametrização. Tá? Se eu for lá no meu navegador agora na AWS, eu posso atualizar a página aqui e a gente vai ver que logo mais vai aparecer aqui uma instância sendo criada. Vamos aguardar mais um pouquinho. Dentro lá do nosso terminal ele ainda está no processo executando. Aqui a gente tem 30 segundos que está fazendo o processo. E aí agora já nasceu a nossa instância, né? Bem, se a gente voltar lá no terminal, a gente vai ver, vamos aguardar, né? O certo é a gente esperar até o final da execução para ver se está tudo certo, né? Ele, depois de criar a máquina, ainda vai provisionar, vai garantir que está tudo certo. E aí depois ele vai falar para a gente que foi criado e vai dar o IP público dessa instância para a gente. Beleza? Pronto. Terminou de aplicar aqui, falou para a gente o resumo que adicionou um recurso e o recurso teve como saída o public IP, que é esse IP aqui, 52.72.132.80. Se eu for lá no meu terminal, no meu navegador, atualizar aqui a página, selecionar a minha instância, eu vou ver aqui que o meu IP público é esse mesmo. Então eu consegui aí criar a minha primeira máquina através do Terraform. Tá? E aí, como é que o Terraform interage com isso tudo? Né? Não é só magia, né? Ele tem sim uma série de dados que ele vai guardar para a gente poder entender e ele poder fazer alguma modificação na máquina. Tá? Por exemplo, vamos fazer uma modificação aqui agora rapidinho nas variáveis. Eu quero alterar aqui o nome do servidor. Não, vamos alterar aqui o ambiente, né? Na verdade, eu errei, não era produção, ele agora é desenvolvimento. Beleza? O que acontece? Eu alterei esse dado aqui. Quando eu rodar o comando terraform plan de novo, né? Vou deixar aqui essa telinha pequenininha aqui. E rodar o terraform plan, ele vai acusar que tem um estado diferente no meu terraform, né? Então a gente vai ver que ele basicamente vai falar que ele vai ter que modificar um recurso. E o recurso que ele vai modificar, ele vai trocar uma tag. Tá? Então ele fala aqui que tem que fazer uma atualização. No recurso AWS Instance Server, ele vai alterar o environment de prod para dev. Tá? É legal a gente mostrar aqui também que se a gente for aqui dentro das nossas tags, vai estar aqui os dados das tags como a gente configurou. Belezinha? Bem, voltando aqui para o nosso VS Code, a gente pode pegar
e rodar agora o Terraform Apply. Enquanto ele vai aplicando, isso vai ser bem rápido, dá para a gente entender aonde que ele armazena esses dados, né? Ele não vai toda hora e ler da cloud para saber o que tem. Ele cria vários ponteiros que marcam qual é o destino, né? Qual é o recurso, tá ligado aqui, destino. E aí, através disso, ele tem esse arquivinho aqui, terraform.tfstate, que ele guarda basicamente o estado da infraestrutura. Então, ele verifica o estado da infraestrutura e executa essa ação. Guardar um pouquinho mais aqui. Beleza? Por algum motivo ele demorou demais e falhou aqui. Posso ter apertado algum botão que eu não deveria ter apertado. Terraform Apply, de novo. Vamos aguardar. Então, no estado aqui, a gente consegue ter acesso até a chave que estava como prod, a gente mudou para dev. Então, ele entende que esse arquivo aqui é o estado da infraestrutura e os arquivos .tf é o estado que eu desejo, né? Vou colocar IES aqui para aplicar. Tá? O que vai acontecer é, ele vai atualizar esse tfstate e vai atualizar lá na minha infraestrutura. Tá? Beleza? Atualizou meu tfstate. Se eu for lá no meu navegador e atualizar aqui, lógico, você vai ver que a gente alterou o nosso ambiente para dev. Então, eu já consegui subir uma máquina virtual aqui dentro da AWS de uma maneira automática e consegui colocar para executar aí o meu código, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai destruir essa infraestrutura para não ficar custando dinheiro para a gente nesse momento. Beleza? Então, a gente vai vir aqui dentro do nosso terminal e vamos rodar o comando terraform destroy. Tá? O comando terraform destroy ele vai ser responsável por basicamente apagar tudo que está nessa infraestrutura definida aqui. Então, ele vai ler o tfstate e vai saber que ele tem que excluir tudo aquilo. Tá? Esse plano de destroy ele demora um pouquinho, ele não é tão rápido, tá? Porque ele vai ter que fazer a destruição, então ele vai ter que parar a máquina, desligar, se tiver que fazer um snapshot, alguma coisa assim, ele vai ter que executar também, tá? E aí a gente vai destruir agora esse ambiente. Vamos esperar mais um pouquinho. Beleza, ele falou aqui pra gente que ele vai destruir tudo isso daqui, então tudo que tem um menos vai ser removido, tá? O que eu quero fazer? Vou colocar yes porque eu quero apagar de fato. Se eu não quisesse apagar, eu ia editar qualquer coisa diferente de yes. Que ele fala aqui que qualquer coisa que ele só vai aceitar o yes para confirmar. Então, se eu escrever aqui qualquer outra coisa, ele vai cancelar, tá? A gente pode ir lá no na nossa interface web também e atualizar aqui para ver como é que estão aqui as nossas instâncias, tá? Vou tirar o filtro aqui de running e aí você vai ver que ela vai estar em estado de shutting down porque ela vai ser destruída, tá? Lá no nosso terminal a gente acompanha e verifica a destruição da mesma, né? Lógico, demora um tempinho, assim como demora para criar, tá? Enquanto ele vai destruindo, a gente vai entender mais um detalhezinho, né? Uma vez que a gente colocou aqui nas nossas variáveis a nossa AMI, ó, destruiu aqui já, apagou a nossa máquina. Se a gente for lá no nosso navegador, né, a máquina vai estar em estado terminado, ou seja, ela não existe mais, já não vai estar mais cobrando nenhum dinheiro da gente, né? Então, sobre a AMI, a gente colocou aqui o dado dessa AMI e a gente travou ele aqui, tá? Isso é legal? Não, isso não é legal. Por quê? A AMI ela é uma imagem que ela é baseada na região. Então, essa imagem, para essa região tem esse valor, para outra região ela tem outro valor. Então, se eu falasse que eu não quero rodar mais no S-East1 e quero rodar no S-West1 agora, West1, e for rodar aqui o meu Terraform Apply, ele vai falar que vai executar, mas na verdade ele não vai executar. Tá? Ele vai criar aqui, a AMI está aqui. Se eu botar o yes, na verdade ele vai executar, só que ele vai falhar. Por que ele vai falhar? Porque a AMI não corresponde à imagem disponível naquele ambiente, né? Então ele não achou isso. E aí como é que a gente consegue fazer esse código ficar um pouco mais inteligente para trabalhar
isso para a gente, tá? A gente pode basicamente vir aqui, remover a AMI. Só isso? Não, a gente vai pegar, vai salvar esse arquivo e agora aqui a gente vai colocar um outro tipo de recurso, tá? Nós temos basicamente dois tipos que são bem importantes de recurso dentro do nosso Terraform, tá? Um é o recurso comum, que ele é basicamente a AWS Instance no caso, e a gente tem também o recurso de data, tá? O recurso de data ele é usado basicamente para coletar os dados do nosso de alguma estrutura, tá? Então, por exemplo, uma AMI. Então, se a gente quer pegar aqui e preencher automaticamente a AMI, a gente pode utilizar um recurso de data para fazer esse tipo de ação, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente coloca aqui data e começa a definir aqui o recurso, tá? O recurso vai ser o WS_IAM. Vou deixar aqui o nome de Ubuntu, só para a gente saber que a IAM aqui é Ubuntu, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai configurar isso daqui para poder coletar esses dados, tá? Então, a AWS IAM, Ubuntu. Os dados que a gente vai pegar primeiro a gente vai usar a tag most recent, tá? Porque a gente quer a imagem mais recente. E aí a gente trabalha com filtros, tá? Então, a gente vai trabalhar com um filtro aqui. Esse filtro vai ter o nome de name, porque a gente vai filtrar por nome, tá? E os valores dele vai ser um dicionário, tá? E esse dicionário vai conter o seguinte: Ubuntu /images hvm-ssd Ubuntu focal 20.04 md64 server asterisco, tá? E a gente vai ter um segundo filtro que vai se chamar, na verdade a gente vai ter agora um owners, que é um campo de dono, para a gente filtrar por owner, que é um campo obrigatório, que vai ser o ID da Canonical, que é este ID aqui, tá? Vou te mostrar onde que eu peguei esse ID, tá bom? Basicamente esse dado aqui vai ser responsável por capturar esse dado da AMI, independente da região, tá? Como que eu sei disso? É documentação. Na documentação ele mostra como é que faz isso, tá? Então se a gente for aqui de novo dentro do nosso, dentro da AWS e for em AMIs, a gente consegue colocar o mesmo filtro que a gente colocou lá. Então o filtro, por exemplo, que foi este filtro aqui que a gente colocou, ele vai retornar aqui para mim só essas imagens, tá? Por que eu coloquei isso daqui? Porque esse é o caminho padrão aqui das imagens do Ubuntu, tá? E aí eu filtrei também pelo owner, né? Que é esse ID aqui, que é da Canonical. Então, quando eu rodar esse comando, ele vai me trazer este filtro. Então, o filtro que eu coloco lá é basicamente o que eu coloquei aqui em cima, tá? Basicamente, ele vai trazer a imagem da... No caso aqui, a gente está falando de West 1, certo? Que a gente alterou lá nas nossas variáveis para West. Então, na verdade, a AMI vai trazer esses valores e a gente vai criar a mais recente, né? Então, a gente vai pegar aqui, a mais recente é de 16 de março de 2021. E aí, a AMI dele é essa daqui, tá? Então, início 01, final E5. Vamos só ter esse dado aqui para a gente depois comparar, tá? Voltando lá para o nosso terminal, a gente já configurou aqui o nosso data resource para poder capturar esses dados. E aí agora a gente precisa utilizar ele aqui no var AMI. Então vou arrancar esse var AMI e agora o que eu vou usar é data.awsiam.ubuntu.id, tá? Que é o dado que ele espera aí que ele tenha acesso. Então a gente utiliza basicamente isso daqui para referir ao data resource, que é o AWS IAM Ubuntu, certo? Caio, como é que você sabe disso? Vamos lá na documentação para a gente poder ver isso, certo? Então, voltando aqui para o nosso navegador, dentro do Registry, a gente vai em Documentation. Posso colocar aqui AWS IAM. IAM não, desculpa, AMI.
E aí aqui eu vou ter o resource e vou ter o data resource. Então lá em EC2, lógico, AWS AMI resource, data resource, data source, eu tenho aqui como que eu faço esse tipo de dado. E aqui ele tem basicamente referência dos argumentos e o que ele exporta, né? Eu preciso do ID, porque o que eu estou procurando lá é o AMI ID. Tá? Então, voltando lá para o nosso terminal, agora que eu tenho aqui esses dados configurados, vou salvar. Novamente, vou rodar o Terraform FMT, para garantir aí que a nossa indentação está correta. Está certinho aqui agora. E agora eu posso rodar o Terraform Plan. Vou maximizar aqui só para a gente ter dado. Opa! AWS IAM, eu coloquei aqui o dado errado, não é IAM, é AMI. Vou rodar aqui meu Terraform Plan agora. E ele falou que o meu recurso está incorreto, porque eu errei aqui também. Falei AMI, escrevi IAM lá em cima também. Né? Salvei aqui. Agora sim a gente vai executar e vai funcionar. Né? Agora a gente pode verificar que o primeiro dado que ele faz é procurar o estado da IAM. Então, o que ele está fazendo aqui, ele está basicamente indo lá e procurando qual que é a IAM. E aí ele trouxe aqui. IAM não, desculpa, AMI. Então, ele trouxe aqui para mim a AMI e o valor da AMI. De novo, começando com 01, terminando com E5, tá? 01 D3 AA. Se eu for lá no meu EC2, 01 D3 AA, final E5. Tá? Então, aqui eu tenho a mesma imagem, a mais recente, tá? Se eu for executar aqui agora, ele vai criar a nossa máquina, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês e se eu quiser, ao invés da US West 1, eu quiser a US East 2. Esse código meu vai funcionar? Vai. Se eu só modificar isso daqui, ele vai. Porque agora ele vai estar procurando a AMI referente àquele local, certo? Então ele trouxe aqui uma nova AMI totalmente diferente. Então meu código agora ele funciona em qualquer ambiente. Tá? Se vocês quiserem mais informações relacionadas aí a esse conteúdo do Terraform, tem um lugarzinho aqui que eu quero mostrar para vocês, que é um blog que eu tinha criado há um tempo atrás e agora eu vou estar voltando a atualizar ele. Tá? É só você acessar caiodelgado.dev, tá? E aí aqui tem um post indo mais para baixo, se a gente for aqui em tags, a gente consegue achar aqui uma tag de 101. E aqui a gente tem vários tutoriais de primeiros passos, incluindo um tutorial de Terraform. Então aqui você tem todo o guia, passo a passo, de como fazer esse laboratório que a gente acabou de executar. Inclusive eu vou deixar nos links aqui do vídeo esse link aqui para você seguir. Tá? Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Se você gostou, se inscreve no canal, digita aí nos comentários o que mais que você gostaria de ver, se você queria ver mais sobre Terraform, Docker, Ansible ou qualquer tecnologia open source voltado aí para DevOps, que aí eu posso trazer mais vídeos falando sobre isso, beleza? A gente se vê na próxima.